Queridos, esse texto, né, que eu vou compartilhar nessa manhã, ou esse tema que eu vou compartilhar nessa manhã, ele veio para mim depois do culto Sarça de quinta-feira, da última quinta. Eu estava durante essa semana, né, no final de semana que passou, não, durante a semana, né, porque teve período de carnaval, teve feriadão aí, eu estava mexendo com um dos irmãos aqui da igreja. Você já sabe que a pastora vai pregar domingo no culto? Mexendo com ele, né, porque eu ainda não tinha o tema. E aí, ali, conversando com os irmãos, né, e tal, eu achei que eu já tinha discernido, né, qual seria o tema a partir do convívio ali, das conversas. Conversa de crente sempre traz, né, algum ensinamento, e o Espírito sempre comunica. E aí eu saí da praia achando que eu já tinha o tema, que eu já tinha o texto para pregar, até quinta-feira, no culto Sarça. Quem estava aqui na quinta? Poucos dos que estamos aqui estavam na quinta. Eu quero te encorajar a vir às quintas-feiras. Eu sei que a sua semana, ela vai começar, né, a ser uma semana puxada, porque você vai entrar no ritmo das atividades, né, do dia a dia. Mas eu queria te encorajar a priorizar a sua quinta-feira à noite estar aqui. A quinta-feira é o nosso culto de ensino. A escola bíblica da nossa igreja é na quinta-feira. E nós temos aprendido coisas muito especiais e profundas sobre a palavra de Deus. E nessa última quinta, além da Sarça ser um culto de ensino, é também um culto de oração. E durante o período de louvor, o Espírito me conduziu a interceder por nós como igreja, pedindo ao Senhor que o temor dele recaísse sobre o nosso coração, sobre o nosso entendimento. E nós oramos, nós nos colocamos de joelho e nós oramos pedindo a Deus o temor do Senhor sobre nós, para que o temor do Senhor, ele viesse sobre nossa mente, sobre o nosso coração, como uma convicção e algo primordial para a nossa vida. E aí, quando eu saí do culto, fui para casa, e quando eu estava me preparando para dormir, o Espírito Santo falou assim: você não vai pregar sobre o que você achou que você ia pregar no domingo de manhã, você vai pregar sobre o temor do Senhor. A intercessão, ela é um apelo do Espírito. A intercessão, ela é aquilo que o Espírito Santo está clamando, sabe? Quando a gente... É diferente quando você vai para a presença de Deus com a sua lista de pedidos, e não há nada de errado nisso. Mas há um momento na oração e na intercessão que não é você mais que está colocando as suas necessidades, mas é o Espírito que te conduz em oração. E eu creio que o Espírito Santo me conduziu em oração, não só a mim, mas alguns outros irmãos que estavam aqui, porque Ele deseja que a gente, como igreja, tenha um entendimento e viva no temor do Senhor. O temor ao Senhor não é uma coisa, não é um adereço. O temor ao Senhor não é um acessório eclesiástico, espiritual. O temor ao Senhor é uma consciência redimida. O temor ao Senhor é uma mentalidade completamente rendida ao Espírito Santo de Deus. Aquilo que o Senhor deseja falar e fazer em nosso meio e na nossa vida. E eu percebo que muitas vezes a gente tem uma concepção equivocada do que é temer a Deus. E eu acredito que essa concepção equivocada, ela é fruto do próprio pecado. Porque o pecado fez separação entre nós e Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam de Deus porque tiveram medo, vergonha. Talvez você é filho de Deus, assim como Adão e Eva, né? Eram ali os únicos filhos de Deus na terra. E você se preocupa em não errar, você se preocupa em fazer a vontade de Deus, você se preocupa quando você está diante de uma situação que soa uma tentação, você se preocupa em
fazer o que é certo, talvez porque você tenha medo das consequências do erro, talvez porque você tenha preocupação se aquilo está de acordo com a Bíblia, talvez porque você tenha medo de ser castigado por Deus se você não fizer, ou se você fizer aquilo que não é o correto, não é certo, se você pecar. E, na verdade, todas essas considerações, elas são real, é fato, né? Elas fazem sentido. Quando nós pecamos, nós desagradamos a Deus. Quando nós pecamos, nós estamos suscetíveis às consequências dos nossos erros. Quando nós pecamos, nós estamos transgredindo a palavra de Deus. Mas esse entendimento, ele ainda é limitado. Essa é uma mentalidade de alguém que tem medo de Deus e não de alguém que teme a Deus. E para que a gente entenda o que é temer a Deus, a gente precisa entender a diferença entre ter medo e temer. E eu fui para o dicionário e eu busquei a definição do que é medo. E medo é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Ou seja, o medo é uma sensação que a gente tem, é algo que afeta as nossas emoções, que faz a gente ficar em alerta, porque a gente toma consciência do perigo ao qual nós estamos nos submetendo. Perceba que medo, quem tem medo está preocupado consigo. Quem tem medo está preocupado com as consequências, com os danos que ele pode sofrer a partir daquela escolha, daquela decisão, daquele ato. Agora, o que é temer? Ou temor? Temor é um sentimento de profundo respeito e obediência. Enquanto medo, você se preocupa com as consequências de um ato, as consequências sobre você de um ato. O temor, ele é um sentimento de respeito e obediência. Perceba que a perspectiva de temor é completamente diferente de medo. Enquanto no medo você se preocupa com você, no temor você se preocupa com o outro. Quando você teme alguém, você está preocupado com aquilo que aquela pessoa pode sentir e pensar a seu respeito. E o que Deus compartilhou comigo sobre esse assunto nessa manhã é quais as bênçãos que a gente pode alcançar quando nós tememos a Deus. Qual é a bênção de temer a Deus? Existe bênção quando nós tememos a Deus. Eu estou lendo o livro de Deuteronômio, provavelmente nós vamos voltar nesse assunto no Sarça, né, no final de março. Mas o livro de Deuteronômio é um livro onde o Senhor, ele coloca para o povo, olha, aqui está o que eu tenho para vocês. Essa é a maneira como eu desejo que vocês vivam. Vocês escolherão bênçãos se vocês viverem de acordo com aquilo que eu proponho para vocês. Mas se vocês escolherem desobedecer, se vocês escolherem se curvar a outros deuses, se vocês escolherem não considerar aquilo que eu coloco como premissa, como princípio de vida para vocês, nas leis que Moisés entregou, nos estatutos, sabe, nas diretrizes que Moisés entregou para vocês, vocês escolherão maldição. Então o Senhor, ele sempre colocou para o homem dois caminhos: o de obedecer e o de desobedecer. E como diz o ditado, combinado não sai caro, Deus fez isso. Olha, se você obedecer, é isso que você vai colher.
Se você desobedecer, é isso que você vai colher. Agora você é livre para decidir obedecer ou não. E o livro de Deuteronômio fala todo sobre o temor do Senhor. Então a gente precisa considerar que temer a Deus está diretamente relacionado com uma vida de obediência a Deus. Quem teme a Deus é aquele que conhece a sua palavra. Olha o que diz Provérbio, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Eu vou repetir. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Queridos, não há como a gente viver uma vida de temor a Deus se nós não conhecemos aquilo que o Senhor tem para nós. E quando a gente olha para a sociedade desse tempo, nós percebemos o quanto o mundo que nós estamos vivendo é um mundo que vive sem temor nenhum a Deus. Basta a gente abrir as redes sociais, ligar a TV e a gente ver notícias de morte, de corrupção, notícias de adultério, de crimes, notícias de apostasia. São sinais que comunicam uma sociedade que não tem temor a Deus, uma sociedade que vive indiferente à vontade de Deus para você. Eu me lembro de um filme que eu assisti alguns anos atrás, um filme muito antigo. Acho que se você procurar, nem sei se você acha, mas se você procurar no YouTube. O nome do filme é A Jornada. E o filme é um filme de ficção, mas ele retrata uma verdade para o nosso tempo. O filme traz um grupo de teólogos do século XVIII que escolheram estudar, e um desses teólogos, ele tinha vontade de saber como que a sociedade estaria, como o mundo estaria 2 séculos depois. E aí ele cria uma máquina do tempo, para ele entrar nessa máquina e viajar no tempo. Mas por que ele tem esse interesse? Porque quando eles estavam estudando, um dos teólogos da mesa, eles disseram assim: nós podemos ensinar os valores da palavra de Deus sem falar de Deus. E aquele teólogo que criou essa máquina, ele ficou muito espantado e horrorizado. Como a gente pode ensinar os princípios da palavra de Deus sem comunicar sobre Deus? E esse teólogo, ele estava pensando em criar uma sociedade melhor, uma sociedade pacífica, já que as pessoas talvez não queiram buscar a Deus, mas se elas adotarem na vida delas os princípios da palavra de Deus, nós viveremos numa sociedade menor. Que perspectiva medíocre, uma perspectiva terrena. E nós temos aprendido como igreja que a gente deve andar na perspectiva do céu. E aí esse teólogo que confronta essa ideia diabólica desse outro teólogo, ele cria essa máquina do tempo e ele viaja no tempo. E ele consegue voltar e ele convida esse teólogo com essa ideia bizarra para viajar nessa máquina. E esse teólogo entra na máquina e ele sai no ano 2000. Ele sai de 1800, 1700 e vai parar no ano 2000. E quando ele chega no ano 2000, ele vê tudo diferente, tecnologia, ele vê como as pessoas vivem, ele vê o estilo de vida das pessoas, ele vai na igreja, e quando ele chega na igreja, ele vê a igreja apresentando, o pastor da igreja apresentando uma série de programações que a igreja tinha para fazer, programações de entretenimento, e pouco se falou sobre a palavra de Deus.
Quando ele sai da igreja, ele vai dar uma volta na cidade, ele para num parque, ele sente fome, e ele para numa carrocinha de cachorro-quente para comprar o cachorro-quente. Ele compra o seu cachorro-quente, senta no banco da praça, bota o cachorro-quente do lado, fecha os olhos para orar, agradecendo pelo cachorro-quente, e quando ele abre os olhos, uma menininha tinha passado, pega o cachorro-quente dele e saído correndo. E aí, quando ele vê aquela menininha com o cachorro-quente na mão, ele fala assim: ei, você não pode fazer isso. E aí ela falou assim: quem disse que eu não posso? E aí a ficha dele caiu. Não tem como a gente querer adotar um estilo de vida moralmente correto se nós não tivermos temor a Deus para que a gente viva essa verdade. Quando o homem, ele tira Deus do centro, e foi isso que aconteceu ao longo da história da humanidade. Quem conhece um pouquinho de história vai saber que lá no século 15, 16, o homem, ele vem com o advento do iluminismo e ele tira Deus do centro da sociedade, ele coloca a razão como centro. Por isso que hoje a gente não tem paz com a palavra de Deus. A gente fica doente, a gente quer o exame médico. A gente fica preocupado com as finanças, a gente vai toda hora fazer conta. A gente não consegue descansar em Deus. Sabe por quê? Porque nós vivemos nesse mundo com a mentalidade desse mundo. Nós vivemos nesse mundo com a mentalidade desse mundo e esquecemos que nós somos cidadãos espirituais, que temos um Pai que cuida de nós. Então a falta de conhecer a Deus e a sua palavra tira de nós o temor a Ele. E não tem como viver uma vida com princípios cristãos sem conhecer o Cristo revelado. Quando eu falo sempre que a gente vai sempre focar aqui como igreja na questão de igreja, corpo de Cristo e família, que são a base da sociedade. Quando a gente olha para o nosso contexto social no âmbito das famílias, a gente vê que a desestruturação familiar trouxe essa falta de temor, porque pai e mãe são as primeiras figuras de liderança e de autoridade na vida de uma pessoa. Quando o indivíduo cresce sem essas figuras, exercendo o seu papel como deve, essa pessoa, ela cresce sem referência, ela cresce sem temor, porque ela não tem a quem prestar contas, ou essa pessoa é frágil, porque ela está tão preocupada com tantas coisas, que ela não coloca a sua atenção naquilo que é essencial. Então nós vemos filhos completamente sem respeito, sem temor. Essa não é uma luta só de vocês, não, é minha também. Nós temos hoje uma gama de informações na mão dos nossos filhos em tempo real, através dos smartphones, dos celulares. E essas crianças, elas não precisam mais vir até nós para buscar qualquer tipo de informação, porque elas têm isso na mão. Se você não tem um bom relacionamento com o seu filho, ele está vulnerável a ser um indivíduo que não terá temor. Sabe por quê? Porque ele não tem você como referência. Se ele não tem você como referência, quem dirá alguém que ele não consegue ver? Quando a gente vive numa sociedade onde satisfazer as suas vontades, alimentar o seu ego é o que é mais importante, nós crescemos numa sociedade indiferente ao outro. E uma coisa que tem me saltado aos olhos, e talvez seja tema de alguma outra mensagem, é como que todas as direções que Deus dá para o seu povo está sempre relacionado com o outro. Quando a gente lê na Bíblia que Deus, ele
estabeleceu leis muito severas para aquele que adulterava, para aquele que matava, para aquele que pegava algo de alguém, roubava. Quando a gente vê Deus estabelecendo leis severas lá no tempo de Moisés, a gente fala assim, nossa, que Deus é esse que manda matar? Mas a gente tem uma visão muito egoísta e egocêntrica sobre isso, porque quando Deus estabelece isso, Deus não está preocupado apenas com aquela pessoa que está morrendo, ela está preocupada com o coletivo, porque se aquela pessoa que cometeu aquela atrocidade, ela não for punida, o mal está generalizado, as pessoas não terão respeito e reverência àquilo que é santo e correto. E sabe por que Deus precisou fazer isso? Por causa da nossa mentalidade contaminada pelo pecado, preocupada somente com os nossos erros. Então, muitas vezes, o Senhor, Ele precisa conduzir a gente para um lugar de obediência, para que a gente consiga ser um cidadão melhor e ajudar a sociedade em que a gente vive. A gente precisa entender aquilo que Deus espera de nós. A gente precisa entender o que é temer a Deus. Quando a gente olha para dentro da igreja, a gente vê quanta coisa acontece no meio da igreja, quantas coisas viram notícia, fora as que não viram. Quantas notícias escandalosas de líderes religiosos que estupraram, que abusaram, que roubaram. Quantas pessoas sem temor nenhum sobem no altar, sobem aqui nessa plataforma, com uma vida completamente comprometida com o pecado, pecado sexual, pecado financeiro. E eu quero dizer para você que o pecado sexual não está relacionado apenas ao ato praticado. Jesus, quando ele fala no Sermão da Montanha, ele fala que aquele que olhar com desejo já adulterou. E quantas vezes estamos dentro da igreja e pessoas com olhar lascivo, pessoas com olhar de condenação, de acusação, pessoas que vivem um estilo de vida carnal e imoral, e estão aqui levantando as mãos. Veja, eu não estou dizendo isso aqui para que você se sinta intimidado e acuado, mas eu estou querendo abrir os seus olhos sobre o que é reverência e temor a Deus. O Senhor, quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê vários relatos de profetas comunicando a tristeza de Deus e a ira dele com o seu povo, quando o povo estava vivendo indiferente aos preceitos bíblicos. Isaías 29:13 diz assim: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus, ele estava cansado de um ajuntamento solene alinhado à iniquidade. Queridos, nós precisamos aprender a temer a Deus. Deus, ele não queria ser reverenciado e adorado apenas como uma imagem na parede, como alguém sem vida, sem pensamento, sem vontade, sem autoridade. Deus não tolera ser tratado como um boneco, como alguém que não existia. Deus não queria apenas satisfazer o desejo de culto daquelas pessoas e não participar da vida delas e permanecer sempre alheio aos seus pensamentos e desejos dos seus corações. Esse não era o desejo de Deus e continua não sendo. Deus, ele não é o gênio da lâmpada que está disponível para atender os seus desejos, os meus desejos e as nossas conveniências. Mais do que frases de efeito, muito mais do que a nossa frequência nos cultos de domingo, mais do que a nossa apresentação, a nossa declaração de que é povo dele, Deus deseja que a gente tema a ele. Deus, ele não se impressiona com as nossas mãos levantadas se o nosso coração não estiver rendido. Deus não se impressiona com as palavras que saem da nossa boca se a nossa mente não for uma mente purificada. E essa semana eu até mandei mensagem para um amigo falando sobre isso, falando para ele ter cuidado com o que fala, com as brincadeiras, um falar santificado.
E falei com amor. A gente precisa zelar por aquilo que a gente fala. Brincadeiras maliciosas, com duplo sentido. Nós precisamos purificar os nossos pensamentos. Nós precisamos purificar o nosso coração. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Nós precisamos entender o que é temor a Deus. Pesquisando um pouco mais sobre esse tema, eu encontrei uma definição que eu gostei muito, do pastor Hélio Moraes. Eu não conheço ele, mas eu gostei da definição dele e eu trouxe aqui para a gente. Ele diz assim: temer a Deus é reconhecê-lo em todos os caminhos, é tratá-lo como um ser pessoal e maravilhoso, que a despeito de sua grandeza, faz questão de se relacionar conosco e de cuidar de nós. É apartar-se do mal, é odiar a mentira, é praticar a justiça e a misericórdia, é promover a paz, é refrear a língua, é orar, é proclamar o evangelho, é fazer alianças com os olhos, com os ouvidos, com os lábios, com as mãos, com os pés, com a mente, com o coração. Nós precisamos estar completamente aliançados a Deus. Sabe, desde o Antigo Testamento, e Jesus reforça isso quando ele vem pessoalmente à terra, fisicamente, ele diz que nós devemos, que os mandamentos se resumem em apenas 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E sabe de que forma Deus quer ser amado? Com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com tudo que nós somos. Então, querido, todas as vezes que você estiver diante de uma situação, na verdade, eu quero te pedir para você fazer um raio-x da sua vida. Começa quando você sair daqui. Tudo que você fizer, começa a pensar: isso honra a Deus? Isso agrada a Deus? Isso está de acordo com a palavra de Deus? Coisas simples. Nós fomos chamados a sermos irrepreensíveis diante dos homens. E eu não estou falando que a gente não tem como pecar, a gente peca. Mas a gente peca como crente porque a gente está numa natureza caída. Aquele que peca consciente, que transgride, querida, esse crente é muito carnal. A gente precisa mortificar a nossa carne e nos tornarmos mais espirituais. A Bíblia nos ensina a temer ao Senhor, e nós estamos entendendo que temer a Deus é diferente de ter medo de Deus. Veja que temer a Deus está diretamente relacionado com o desejo de obedecer, e a Bíblia traz vários textos sobre isso. Eu vou ler 3 textos de Provérbios. Provérbios 8:13 diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Provérbio 28:14 diz assim: feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Provérbio 23:17 diz assim: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Gente, esse texto é muito interessante. Já viu aquele pessoal que está tipo Asaf lá do Salmo 73? Cara, eu busco fazer tudo certo. E aquela pessoa que não serve a Deus, que não faz nada certo, está nem aí para Deus, a vida dele é uma maravilha. Está tudo bem com ele, não acontece nada de errado. Ele está feliz, está curtindo a vida. Olha o que a palavra diz: feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Sabe, uma pessoa que vive a sua vida desconsiderando a vontade de Deus, de fato ela não tem nenhum tipo de temor, de respeito, de reverência a Deus. E ela não sabe as consequências que estão sobre alguém que anda sem o temor do Senhor. Precisamos entender por que nós devemos temer a Deus.
a resposta para essa pergunta, por que nós devemos temer a Deus, está em Provérbio 16:16, que diz assim: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. Aqui está a resposta, por que nós devemos temer a Deus. Porque se nós temermos a Deus, nós evitaremos o mal sobre a nossa vida. Quando nós tememos a Deus, nós somos livres de escolhas erradas. Quando nós tememos a Deus, a gente anda em obediência. Aquele que teme a Deus se preocupa em corresponder àquilo que o Senhor determina como princípios e valores. O seu desejo em obedecer não está relacionado às consequências ruins que ela pode sofrer pela desobediência, mas está em alegrar o coração de Deus. E essa obediência livra a gente do mal, porque a vontade de Deus para nós, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Meu irmão, pode parecer que você está perdendo agora porque você está obedecendo a Deus, mas você pode ter certeza que você vai colher bênçãos. O temor a Deus nos livra e nos leva a exercitar uma fé consciente e madura, e não uma fé emocional. Vivemos num tempo em que as pessoas precisam entender ou concordar com o que está sendo proposto para obedecer. Tipo assim, a Bíblia é por conveniência. Ah, está isso aqui na Bíblia. Ah, mas eu não concordo com isso não, acho que não é assim não. Ah, ela não obedece. Ah, a Bíblia fala, isso aqui é legal, isso aqui eu concordo, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, a Bíblia, ela é de acordo com a sua conveniência. A vontade de Deus é de acordo com a sua conveniência. Esse tipo de pessoa se comporta como filho mimado. O Senhor está procurando aqueles que obedecem ao ponto de contrariar a própria vontade. O Senhor procura uma obediência irrestrita, uma obediência integral, uma obediência que está disposta a negar a si mesmo por amor a Deus. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de obediência, porque ele negou a própria vida para cumprir o seu propósito e o seu chamado. E quais são as consequências de uma vida em obediência, de uma vida no temor do Senhor? E eu trouxe aqui algumas consequências. E a gente vai agora entrar no propósito dessa mensagem. Essa mensagem não é para trazer sobre você juízo e condenação, mas é para trazer sobre você o entendimento das bênçãos que há em temer ao Senhor. Talvez alguns estejam aqui no momento da vida, da sua caminhada com Deus, aonde temer a Deus, obedecer a Deus esteja sendo sofrido. Talvez você está passando por um deserto e você ainda não consegue ver a bênção de temer a Deus. Eu quero dizer para você, em tudo na vida há um processo. O povo de Deus estava lá sendo escravizado no Egito. Para eles saírem do Egito e chegar em Canaã, eles precisaram passar pelo processo do deserto. E esse processo, ele não é tão agradável. Porque no deserto, a gente está num lugar que não tem abrigo humano. No deserto, a gente não encontra sombra. No deserto, a gente não encontra água. No deserto, o sol é escaldante de dia e à noite é um frio terrível. O deserto é um lugar que ninguém mora. Mas os filhos de Deus que passam pelo deserto encontram maná. Os filhos de Deus que passam pelo deserto, a roupa não gasta e a sandália não gasta. O filho de Deus que passa pelo deserto com o Senhor tem uma coluna de nuvem para cobrir do sol escaldante. O filho de Deus que passa pelo deserto tem uma coluna de fogo para iluminar e para aquecer durante a noite. O filho de Deus que passa pelo deserto pode não morar
que Deus está fazendo. Mesmo que você ainda não consiga colher as bênçãos. Então, se você está passando pelo deserto, se está difícil para você, eu quero te dizer uma coisa. Permaneça, fica firme, porque você vai desfrutar das bênçãos da obediência. Canaã vai chegar. A terra que mana leite e mel vai chegar. Você vai precisar trabalhar. Mas você vai chegar lá, você vai encontrar comida. Você vai chegar lá, você vai encontrar casa. Uma coisa que me chamou a atenção nessa leitura que eu estou fazendo do Pentateuco é que quando eles se apossaram de Canaã, eles tiveram que destruir os gigantes daquela terra, os habitantes daquela terra, não podiam se contaminar com a idolatria daquele lugar, mas eles chegaram lá, eles não precisaram construir casa, já tinha palácio preparado para eles. Queridos, quando nós andamos no temor do Senhor, nos submetemos ao processo de Deus, nós desfrutamos das bênçãos de temer a Deus. E eu quero começar elencando aqui a bênção da sabedoria. Provérbio 1:7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Queridos, você já viu aquela pessoa que não tem instrução? Aquela pessoa que é até analfabeta, mas é uma pessoa cheia de sabedoria? Queridos, a sabedoria que vem do temor ao Senhor, ela não é fruto de anos de estudo, ela não é fruto de um QI elevado, ela não é fruto de uma gama de conhecimento, do quanto você está antenado, mas a sabedoria que vem daquele que teme a Deus é fruto de uma vida de oração, de uma vida de obediência à palavra de Deus, de uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Você quer ter sabedoria para tomar decisões? Você quer ter sabedoria para você ser bem-sucedido em tudo que você fizer? Tema a Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência minha, pessoal. Eu, antes de ficar integral no ministério pastoral, eu era administradora. Eu trabalhava numa empresa e com um salário maravilhoso, com todas as regalias que um profissional pode ter dentro dessa área. Plano de saúde, plano odontológico, vale alimentação, tudo. E quando eu tive o meu filho, o Caleb, o primeiro, e eu morava em Campos e trabalhava em Macaé. Eu falei assim, gente, não rola, né? Ou eu crio filho, ou eu sou profissional. Ou eu tenho um emprego. E aquele trabalho, ele me dava muito conforto. Chegava o final do mês, a minha conta bancária estava gordinha. A gente podia, né, conquistar muitas coisas. Mas eu não tinha tempo com meu filho. Eu via Caleb à noite. Umas 2 horas, porque depois criança dorme, né? Então eu chegava às 8 em casa. E eu via Caleb de 8 às 10. A minha casa virou assim, um fuzuê, porque eu escolhi não olhar para casa, eu escolhi dar atenção a Caleb, porque eu vivi 6 meses da minha vida vendo meu filho 2 horas por dia. Eu falei, não rola, gente. Eu tive filho para eu criar o meu filho. E então eu escolhi, conversei com o Jonélios, nós oramos, eu escolhi abrir mão do meu emprego. O nosso cenário financeiro, familiar, já estava ajustado e eu podia tomar essa decisão. E eu escolhi abrir mão do meu emprego. E algumas pessoas vieram falar para mim assim, Thaís, você tem certeza do que você está fazendo? Thaís, pelo amor de Deus, você já viu o salário que você ganha? Você já viu o emprego que você tem? Quantas pessoas querem esse emprego e você está pedindo para sair? Tem certeza? Você vai viver do quê? Como que vai ser? E eu falei assim, queridos, eu escolhi ser mãe, eu escolhi ser esposa.
E a minha primeira responsabilidade diante de Deus não é ser uma administradora, é ser uma edificadora do meu lar. E eu escolhi abrir mão desse emprego e cuidar do meu filho. Gente, eu sempre falo isso porque isso é verdade. Sabe quando a gente vai fazer compra e que a gente fica assim, você vai lá, você vai comprar um determinado produto. Você olha as marcas, a qualidade das marcas e o preço para você escolher o que vai caber no seu orçamento. Gente, desde que eu pedi para sair do trabalho, tudo dentro da minha casa, eu comprei do que foi melhor. Eu não precisei, porque eu perdi esse emprego, essa renda, então agora, se eu comprava o papel higiênico da marca A, eu vou comprar da marca B. Se eu comprava o arroz da marca A, eu vou comprar da marca B. Não existiu isso na minha casa. Eu vi Deus provendo. Pergunta para mim como isso aconteceu. Não sei. Dia após dia, o Senhor, Ele ia provendo. Dia após dia, o Senhor, Ele ia suprindo. Deus foi arrumando os cenários e hoje eu tenho o privilégio de, como pastora, poder viver e sustentar eu e meu marido, a nossa casa, fruto do que a gente faz para Deus. Isso é um privilégio. Lá atrás, eu ralei um cadinho, passei por uns desertos, mas hoje eu posso colher as bênçãos. Hoje eu tenho a bênção de poder ter tempo de qualidade com os meus filhos. Hoje eu escolho vir para a igreja, atender as pessoas, cuidar das coisas da igreja, quando eles estão ou no futebol ou na escola. Porque eu tenho tempo de qualidade com eles. Existem decisões que a gente toma na nossa vida que não é pautada naquilo que aos olhos dos homens é o mais correto. Mas existem decisões que a gente toma na nossa vida pautada em princípios eternos e creia que Deus vai cuidar quando você obedece. A segunda é uma coisa que eu queria falar aqui. Tiago 3, 13 a 17 diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que demonstre por seu bom procedimento mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há inveja, ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sincera. Sabedoria é fruto daquele que conhece a Deus, daquele que teme a Deus. Quem teme a Deus também passa a conhecer a Deus. Provérbio 2,5 diz assim: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Quando nós tememos a Deus, a gente tem a oportunidade de conhecê-lo, pois aquele que anda em seus caminhos abre oportunidade para ver Deus se manifestar. Às vezes a gente quer fazer a coisa na nossa própria sabedoria, no nosso próprio entendimento, na nossa experiência. E quando a gente faz com as nossas mãos, a gente quer dar o nosso jeito, a gente perde a oportunidade de ver Deus agindo e fazendo do jeito dele. Quando Gideão ele foi derrotar os amalequitas, ele levantou um grande exército. Só que Deus falou assim: tem muita gente aí, vamos diminuir esse pessoal? E Deus deu a estratégia para fazer a peneira, ficaram 300. E eles venceram um exército gigante, com 300 homens apenas. Queridos, não foram os 300 homens. Foi o poder de Deus se manifestando. Foi o poder de Deus se manifestando. Quando a gente teme a Deus, a gente passa a conhecer Deus, não de ouvir falar, mas de ver com os nossos olhos, como foi o caso de Jó. Jó era um homem temente a Deus, e Deus viu que ele precisava refinar o caráter de Jó.
Talvez a sua espiritualidade gerou nele algum tipo de arrogância ou de vaidade espiritual. E quando a gente olha para o livro de Jó e lê a história dele, nós vemos Deus permitindo que Satanás tocasse na vida dele, tocasse naquilo que ele tinha, nos seus bens, na sua família, não para a sua morte, mas para refinar Jó. Para fazer Jó conhecer a Deus, não pelo âmbito material, por aquilo que ele podia adquirir. Jó era rico. Não, Deus queria que Jó conhecesse o Senhor para além das bênçãos materiais. Então Deus permite ele ficar doente. Deus permite ele perder seus bens, perder a sua família. E quando Jó, num grande debate com Deus, ele recebe o ensinamento, olha aí a sabedoria que não vem por experiência de vida e por conhecimento. O mais jovenzinho dos amigos de Jó foi aquele que trouxe lucidez espiritual para ele. E quando ele caiu em si, que o seu currículo espiritual não era nada diante daquilo que Deus era, então ele se humilhou diante de Deus. Ele pediu perdão pela sua vaidade, pela sua prepotência, pela sua arrogância. E ele viu o poder de Deus. E o final do livro de Jó, ele diz: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Na versão NVI está assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Quando nós tememos a Deus, a gente conhece a Deus. Sabe, você que está passando pelo deserto, Deus está te dando a oportunidade de conhecê-lo. Todas as vezes que uma das coisas que está em Deuteronômio, que foi uma ordenança que Moisés deixou antes de morrer, era que todo ano do jubileu, todo ano sabático, o povo precisava reunir as suas famílias e contar para eles como que foi a trajetória de sair do Egito, ser guiado pelo deserto até chegar a Canaã. Deus queria que a cada 7 anos o povo parasse para contar para a sua descendência, para os seus, o que Deus havia feito. Isso ia acender a fé do povo e o temor ao Senhor. Queridos, nós precisamos trazer à memória aquilo que Deus fez. E o que você está vivendo hoje é substância para que você lá na frente se lembre daquilo que Deus fez e permaneça lá na frente. Você está achando que suas batalhas agora são muito grandes, você não sabe o que te espera. Mas sabe, quando nós tememos a Deus e nós temos caminhada com Ele, vida com Ele, quando nós conhecemos a Deus por experimentar do poder dEle, queridos, nós não ficamos mais com o que disseram, com o que ouviram, com o que os profetas, os homens de Deus que estão na Bíblia viveram, mas nós passamos a ter as nossas próprias experiências com Deus. E essas experiências, elas são para a gente alicerce, elas nos fortalecem para aquilo que a gente vai viver lá na frente, e a gente poder se lembrar de quem Deus é, porque Deus já fez, e Ele vai fazer de novo. Ele é Deus para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, além de ter sabedoria, de conhecer a Deus, uma outra bênção que está na vida de quem teme a Deus é uma vida abundante. Provérbio 10, 27 diz assim: o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Lá em casa, às vezes eu falo assim com as crianças, quando eles estão muito desobedientes: vocês têm medo de morrer não, né? A Bíblia fala que o filho que obedece aos seus pais tem como bênção longevidade, para que os seus dias se prolonguem na terra. Honra o teu pai e tua mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra. Queridos, quando nós vivemos no temor do Senhor, nós temos vida
abundante. E eu não falo só de vida longa, eu falo de qualidade de vida. Qualidade de vida. Jesus prometeu nos dar vida em abundância, que significa uma vida abençoada, possível através do temor a Deus. E veja que o desejo de Deus é perpetuar o bem e abreviar o mal. Sabe por quê? Aquele que tem vida, vive no temor do Senhor, tem vida longa, porque Deus quer perpetuar o bem. Quando a gente olha Êxodo 20, nos 10 mandamentos, no final dos 10 mandamentos, ali o Senhor ele fala: aqueles que viverem de acordo com essa palavra, as bênçãos o acompanharão por toda a sua descendência. Eu esqueci o texto, é até 1000 anos, não lembro. Mas aqueles que desobedecem, a maldição vai até a 3ª e 4ª geração. E tem gente que se pega só nessa parte. Nossa, Deus amaldiçoa. Queridos, Deus ele interrompeu o mal. Você já pensou se o mal se perpetuasse eternamente? Talvez o que a gente pensa que é castigo é proteção. E não é proteção apenas para você. É proteção para a sua casa, para a sua família. Então, temer a Deus dá a gente uma vida abundante. Temer a Deus também nos garante proteção. Provérbio 14, 26 e 27 diz assim: no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Nós somos guardados pelos anjos do Senhor quando nós tememos a Deus. Salmo 34, 7 diz assim: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Nós somos protegidos pelo Senhor. A gente brinca com o Jonelis, falando que ele dá muito trabalho para Deus, para os anjos. Que ele às vezes faz umas coisas, umas loucuras. Meu Deus, dá muito trabalho para os anjos. Né, Baiana? Oh, Jesus. Aquele que teme a Deus também tem a bênção da prosperidade. Provérbio 15, 16 diz assim: melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Gente, isso aqui é muito verdade. É muito verdade. Sabe, você já viu aquelas pessoas que têm um bom emprego, têm um bom salário, trabalham muito, sabe? Mas não tem nada. Que não sabe para onde vai o dinheiro. Que não sabe como que o dinheiro se esvai. É um sinal de alguém que não teme a Deus. Talvez as suas finanças, se as suas finanças estão em desequilíbrio, se você está passando uma crise financeira, talvez você precisa rever o seu relacionamento com Deus e o seu temor ao Senhor. Salmo 90, 17 diz assim: esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós a obra das nossas mãos, consolida a obra das nossas mãos. Aquele que teme a Deus, o Senhor, Ele abençoa, Ele confirma, Ele vai junto. Você quer fazer aquilo, se você teme a Deus, se você quer fazer tudo dentro dos princípios de Deus, da palavra de Deus, se você não quer enganar ninguém, se você não quer roubar ninguém, se você não quer deixar de pagar os seus impostos, Deus vai abençoar. Você pode ter certeza disso. Quantas pessoas, eu já falei, trabalham muito, né, e ganham um bom salário, mas não conseguem ter uma vida confortável, porque não temem a Deus. Além de sabedoria, conhecer a Deus, vida abundante, proteção, prosperidade, aquele que teme a Deus também tem a bênção da honra. Provérbio 15, 33 diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Nós somos honrados por Deus quando a gente exerce temor. Já quem não teme a Deus é envergonhado. Provérbio 22, 4, a gente lê: a recompensa da humildade, do temor ao Senhor são riqueza, honra e vida.
Aquele que teme ao Senhor anda em retidão e, portanto, não tem motivos para ser pego em vergonha. Uma coisa que Luiz Hermínio tem falado que é muito interessante é que quem teme a Deus, quem anda com Deus, ganha 2.000 e vive como se ganhasse 20.000. E quem não teme a Deus ganha 20.000 e vive como se ganhasse 2. Gente, nós precisamos entender a bênção que existe numa vida de temor a Deus. Nós somos honrados em todas as esferas da nossa vida. A gente é honrado na riqueza, a gente é honrado pelos nossos filhos, a gente é honrado pelos nossos amigos, a gente é honrado pelos colegas de trabalho, a gente é honrado no nosso casamento, se a gente teme a Deus. Queridos, se eu posso resumir essa palavra num único versículo, eu resumo em Eclesiastes 12:13, que diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Nós precisamos viver uma vida de temor a Deus, e não para ser abençoado. Nós precisamos viver uma vida de temor a Deus, por amor a Deus. Paulo, ele diz que ele estava disposto a passar por tudo. Ele disse que ele já estava satisfeito. Ele disse que a graça de Deus bastava para ele. E o poder de Deus se aperfeiçoava na sua fraqueza. Tudo ele podia em Cristo. Paulo, ele aprendeu a viver no pouco e a viver no muito. Sabe por quê? Porque o coração dele não estava nessas coisas. O coração dele estava em Deus. Eu quero dizer que Deus, Ele tem para mim e para você uma vida abundante, uma vida de honra, uma vida de experiência com Ele, uma vida de proteção, de amparo, uma vida onde a sabedoria dEle é aquilo que governa as suas decisões. Deus tem isso para nós como seus filhos, é só temer a Ele, sermos filhos obedientes. O temor do Senhor é aquilo que nos resta para que a gente desfrute das bênçãos do Pai. Amém? Se coloca de pé no seu lugar, vamos adorar o Senhor.